galera, beleza? Esse é o próximo vídeo, que agora eu vou falar a respeito das crenças intermediárias. Vou fazer um resuminho bem básico aqui a respeito dos últimos dois vídeos. Para quem não viu, eu recomendo voltar e assistir os últimos dois vídeos, mas eu vou fazer um resuminho básico aqui para que todo mundo consiga pegar. Primeiro de tudo, nós aprendemos que o modelo cognitivo ele tem a parte mais superficial, a primeira parte que a gente consegue ter um pouco mais de contato, né, através dos pensamentos, os pensamentos automáticos, que são a interpretação da realidade, dos fatos, dos eventos que estão acontecendo ao meu redor. Esses pensamentos eles geram emoção e praticamente determinam o meu comportamento. Segundo vídeo, falei a respeito de como que esses pensamentos são originados. Eles vêm através do que a gente chama de crença nuclear, que é um aprendizado que a gente tem lá na nossa primeira infância e é reforçado durante toda a nossa vida. Depois que a gente desenvolve, agora já entrando no assunto específico desse vídeo, no tema desse vídeo, depois que a gente desenvolve as crenças centrais, a gente começa a criar estratégias para lidar com essas crenças. A gente chama de crenças intermediárias, o que a gente coloca como regras de conduta. Eu gosto de usar esse exemplo. Basicamente, as crenças intermediárias é como se fossem aqueles livrinhos de conduta que a gente tem dentro da empresa. Devo agir de tal maneira, devo fazer isso, devo fazer aquilo. As crenças intermediárias, basicamente, são regras de conduta, são atitudes, são pressupostos que a gente cria para a gente lidar com essa crença central que a gente tem. Né? Partindo do princípio, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei no vídeo anterior, quando eu estou falando de uma crença de incapacidade, uma crença de desvalor. Eu acredito que eu não sou capaz eu diminuo as minhas competências, as qualidades que eu tenho referente à capacidade. Então, um exemplo de crença intermediária que eu posso ter eu preciso fazer todo o meu trabalho da melhor forma possível para que eu não seja criticado. E aí as pessoas começam a desenvolver estratégias compensatórias, que eu vou falar disso num outro momento. A gente começa a desenvolver estratégias compensatórias, que aí são comportamentos, através dessas regrinhas, dessas crenças intermediárias que a gente tem. Então, se eu não posso deixar as pessoas e eu mesmo ver que o meu trabalho é ruim, já que eu acredito que eu não tenho capacidade, então eu começo a desenvolver uma estratégia de perfeccionismo, de meticulosidade. Então, eu gasto o dobro do tempo para fazer determinado trabalho porque ele tem que estar perfeito. E aí é um perigo muito grande. Por quê? Porque a gente eleva o nível, o sarrafo, eu gosto de usar esse exemplo, a gente eleva o sarrafo de um nível muito alto. E nunca a gente vai conseguir atingir esse nível. É uma expectativa muito alta. Então a gente sempre vai estar frustrado e a gente sempre vai estar reforçando que a gente realmente não tem capacidade. O nível de perfeccionismo é tão alto, mas tão alto, que por mais que a gente receba elogios, a gente distorce esses elogios para que a gente consiga reforçar as nossas crenças centrais disfuncionais. Então, se por exemplo a minha crença for uma crença de que eu sou uma pessoa ruim e que as outras pessoas nunca vão gostar de mim, eu nunca vou conseguir ter um relacionamento. Então, o que eu costumo desenvolver como crença central, como crença intermediária relacionada a isso? Eu preciso, por exemplo, agradar as pessoas. Eu não posso dizer não, porque se eu falar não, as pessoas vão se afastar de mim. Então, eu começo a suprimir as minhas necessidades para que eu consiga atender as necessidades do outro. E isso é um problema, porque eu sempre vou me frustrar, porque eu nunca vou conseguir atender as necessidades do outro. Entendem o tamanho do problema que a gente tem para lidar quando a gente tem disfuncionalidade dentro desse modelo cognitivo? É por isso que eu falo sobre a importância da gente fazer terapia, da gente entender o nosso padrão de funcionamento, porque a terapia não é uma garantia que você vai conseguir quebrar esse padrão disfuncional, mas de maneira refazer esse padrão, a expressão certa é essa. Senão, a gente não tem uma garantia que você vai refazer esse padrão. Por quê? Porque às vezes ele tem 20, 30 anos, ele vem sendo desenvolvido há 30 anos. Então é algo tão enraizado, tão forte,
que é muito difícil de quebrar. Mas quando você está dentro de um processo terapêutico, você consegue ter mais acesso aos seus padrões de funcionamento, como que você age em determinada situação, por que você age, você aprende a questionar esses pensamentos disfuncionais e você vai quebrando essas crenças, essas regrinhas pouco a pouco, através desse questionamento dos pensamentos, através das mudanças de comportamento, e a partir daí a gente vai reforçando novas crenças, a gente vai reforçando novas atitudes que consequentemente vão ajudar nesse novo desenvolvimento nosso.